nosso dialogador de hoje é um poeta, mas como ele próprio diz, uma lira tardia, porque ele tem uma atividade maior como ensaísta, e só mais tarde, já na maturidade, quase se envolveu e muito com a poesia, já numa idade mais avançada. Mas, enfim, ele tem 2 livros de poesia. Este, A Casa da Minha Avó e O Rio da Minha Infância. Eu me refiro a ele, a Lúcio Alcântara, da Academia Cearense de Letras, médico, escritor e presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Estado do Ceará e também do Instituto do Câncer. E o nosso governador. Olá. Tudo bem? Prazer estar aqui nesse encontro, nesse diálogo. Esse diálogo. Procede o que eu disse, hein? Você realmente é o homem da lira tardia que começou a fazer poesia? Inclusive... Depois de algum tempo, hein? Eu até penso que esse vai ser o título de um livro onde vou reunir todos os poemas. Boa ideia, lira tardia. Eu já era senador da República e uma madrugada, ou mais de uma, esse texto aí desse livro martelava a minha cabeça, martelava... Até que eu me senti compelido a colocar no papel. Olha, talvez da minha... E as fotografias são da minha sobrinha, Joana França. Joana França. E uma prima minha, que é muito crítica e tal, muito inteligente, ela disse, você vai se dar mal, porque você está entrando num campo aí já muito explorado por grande nome, Carlos Lacerda, né, que escreveu sobre também a casa do avô e outros. Tá bom, mas foi o que veio e deu esse uma relação livrinho aí. E é uma relação da sua poesia com memória. Porque o livro é A Casa da Minha Avó e o outro livro chama-se O Rio da Minha Infância. Na verdade, tem muito de memória na minha poesia. Tem muito de memória da sua poesia. Inclusive a Laéria Fontinelli, psicóloga, professora, sim. Laéria Fontinelli. Psicanalista. Ela fez um ensaio aí numa espécie de uma arqueologia psicológica aí dessa poesia. Ela teve essa bondade de fazer esse ensaio. Você acha, então, que a sua cidade é... Não, eu nasci em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante. A cidade da infância. A cidade quando eu ia passar férias, ia muito. Dos avós e tal. Meus avós, a casa ainda hoje está lá, é nossa. Você acha, então, irmãs e minha. A casa da avó e as lembranças da infância? Isso. O artista nunca deixa de ser criança, não? Não. Acho que inclusive, eu tenho muita coisa de criança ainda nos objetos que eu guardo, que eu conservo, coisas... não sei por quê. E quando a criança não aparece, você não acha, Lúcio, que a criança precisa ser despertada para que a arte se floresça? E possivelmente porque as minhas recordações da minha infância e da minha adolescência são muito boas, né? Então elas vêm e me dão ao mesmo tempo saudade, né? Mas emoção, eu digo sempre que existe uma espécie de saudade alegre, né? É um paradoxo, mas que eu sinto saudade, mas ao mesmo tempo gosto de me lembrar daquilo. Na casa da minha avó, a saudade é um velho relógio da parede, parado. O pêndulo hirto, a hora morta provoca lembranças e fantasias. No quintal da casa da minha avó, o tronco do velho tamarindo tem os nós da vida. Dos ramos pendem frutos agridoces como a minha memória. A memória. Há um quê de alucinatório na memória também, de invenção, de imaginação na memória? Existe. A memória é daquilo que você acha que se lembra. Que você acha que se lembra, né? Não é? É um filtro, pode né? não ser exatamente aquilo que passou. Não é? Mas é isso que importa, né? A narrativa que importa. É a narrativa. Quer dizer, a memória é um insumo da criação, vamos dizer assim. Não é? Portanto, ela não significa que você tem que ser obrigatoriamente realista, né? Ela surge como uma interpretação daquilo que passou. É uma subjetividade, é sempre uma narrativa. Pronto, é uma subjetividade. Mesmo que ela se refira a um fato
plausível, factível, Exato, né? um fato real, verdadeiro. Mas aquilo é interpretado, né? A elaboração do fato tem sempre alguma coisa de criação, né? De imaginação. E outra coisa, a memória também é um pouco seletiva. Eu não me lembro de tudo, me lembro de algumas coisas. Né? E a ressignificação disso, quem faz é o adulto. Por exemplo, quando você volta ao passado, quem faz essa ressignificação é o presente. Claro, não é? Exatamente. Por exemplo, você se refere aqui ao relógio. É a leitura do passado. Né? Exato. É um mergulho através, não é? da sua imaginação e do seu sentimento. Por exemplo, você se refere aqui ao relógio na casa. Você se refere ao velho tamarindo no quintal da casa da minha avó. Pois é. Mas quando você era criança, não tinha esse significado. Quem está emprestando esse significado é você agora. Verdade. Não é? Eu não tenho dúvida. Para ele, naquele momento, ele era apenas um pé de tamarindo onde você subia e comia tamarindo. E o relógio estava lá com seus pêndulos. Ele está parado hoje, mas ele funcionava. Que deve ouvir na sua memória, deve vir o som, claro. marcando as horas e tal. Quer dizer, é o adulto que inventa. É como diz um poeta, disse, a criança é o pai do homem, né? Exato. A criança é o pai do homem. Ela está muito vinculada à casa, né? Com o próprio título diz. Sim, a casa a sua estrutura, os objetos, né? Assim por diante. O vento, na casa da minha avó, o vento na cumeeira alta ecoa o ruído inconfundível da chuva e dispersa a polifonia humana. Da rede, o olho fixo e insone do menino conta telhas e cardeiros para chamar o sono que tarda. Ou seja, vai terminando, se ver o último momento aqui, para a gente ver um pouco da poesia de Lúcio Alcântara, o nosso dialogador de hoje. Na casa da sala da minha avó, a flor vulgar de plástico no jarro barato sobre a mesa de centro diz que já não há a casa da minha avó. É porque isso não tinha nada a ver com a casa da minha avó. Essa flor de plástico é uma coisa que está lá agora. Eu estava quando eu fiz, mas que já não era a casa da minha avó. É terrível. O que há de bonito da memória e ao mesmo tempo terrível é que você nunca pode voltar para aquele lugar onde você esteve, né? Porque as coisas se transformam. Não, até que é como diz, é como o rio, né? Não é a mesma água. Não é a mesma água. Que passa. E mesmo que fosse, você também já não é mais o mesmo. Né? Também. Nem é o ambiente e nem é o espectador, alguém que está visitante, aquele que interfere do ambiente visitado. Memória e poesia, um dos temas do nosso diálogo de hoje, como escritor, o poeta, o ensaísta da Academia Cearense de Letras e diretor do Instituto Histórico Geográfico e Antropológico do Ceará, ex-governador do estado do Ceará, e médico, o nosso Lúcio Alcântara. Lúcio, além do livro, você me trouxe outra coisa relacionada com o livro, que eu sei que você tem um livro sobre, um livro ou um texto sobre isso. Os marcadores de livro. Exato. Leitor compulsivo, é isso? Eu sou um colecionador de marcadores. Tenho um inúmero, depósito de marcadores. Alguns simples, outros mais rebuscados, como esse coração céltico que está aí, e que representam, muitas vezes, diferentes geografias de vários países do mundo. Marcador de livro, você é um colecionador disso. Fizemos uma exposição com alguns na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, e pretendo, talvez, fazer um aqui em Fortaleza. E, curiosamente, muitas pessoas se identificaram com, isso aqui eu me lembro desse tipo de marcador. Eu até guardava também alguns. Eu achei interessante, porque eu pensei que só era um pouco de excentricidade minha, esse apego a marcador. Mas vi que tem muita gente que gosta, não colecionam como eu, mas gostam de marcador. E você teria uma justificativa para isso? Quer dizer, eu não. E foi uma coisa que foi se fazendo. Coisa é essa de colecionar? Aí eu fiz um livro que se chama Entre Páginas e Entre Vidas. Um livro sobre marcadores, com vários marcadores. Tem um texto meu, tem um texto da minha mulher, Maria Beatriz, tem outro do Raimundo Neto, e a filha do Augusto Pontes também escreveu. E a Natécia. A Natécia. Natécia Campos. Então ficou um livro Natécia Campos não, Natécia Pontes. Pontes.
ficou um livro muito interessante, porque Eu digo, mas por que- eu mandei, eu às vezes compro livro no antiquário em Londres, e aí eu mandei para a senhora com quem eu me correspondia, ou me corresponde ainda, claro, em português, ela disse, olha, eu nem li ainda, mas eu, tantos anos lidando com livro, eu nunca vi um livro desse. Um livro sobre marcadores de livro. E o que você diz nesse artigo? Assim, qual é a ideia eu central eu fiz um dessa poema paixão? sobre o marcador, né? Que não está aqui agora? Não, Não. que está nesse livro. É o marcador, é uma lembrança. O marcador é uma leitura interrompida para atender um telefone, para cuidar da casa, para falar com uma pessoa. É uma pausa na vida, uma pausa na leitura. Eu naveguei por aí, né? Porque o marcador realmente ele é um ponto é uma parada, não é? Exato. Num processo, numa vida ficcional ou de poética, para ir cuidar de uma outra, da vida prática, ordinária. Isso, não é? Também. Mas acontece que, possivelmente aconteceu com você, há uma determinada passagem do livro que você põe o marcador para refletir um pouco. Vou fazer aqui. Refletir um pouco sobre aquela passagem. Você está lendo, de repente para aqui. Aí você viu uma passagem que evocou alguma coisa em você, ou lhe chocou, ou lhe trouxe uma recordação. Aí você para um pouco para pensar. Mas é como se aquela vida que está ali fluindo no livro fosse interrompida, não é? Exatamente. E o marco dessa interrupção é exatamente o marcador de livro. E muitas vezes você vai encontrar marcadores perdidos, esquecidos dentro de livro. Eu que tenho muito livro, compro sempre muito livro, encontro muito. Às vezes, nem é a rigor um marcador como esse. É uma flor ressequida, amassada, é um bilhete, é uma entrada de cinema, como tinha antigamente, uma passagem de avião. É alguma coisa que a pessoa guardou, é um cartão postal. Enfim. Lúcia é interessante também porque ela tem uma vida muito breve, o marcador. Porque ele é perecível no sentido da sua utilização, né? Depois que você termina o livro, ele fica sem sentido, né? E eu tenho muitos marcadores antigos. Aquele fica sem sentido, o outro virada. Né? Muitos marcadores antigos, por exemplo, que era propaganda de remédio, propaganda de relógio. Ele é também uma mídia. Era uma mídia. Claro, muitos anos, década de 40 e tal, tinha muito isso. Aqui, olha aqui, eu amo books, né? Que deve ser desse antiquário livros, aí. Né? Eu amo livros. Esse aqui, por exemplo, tem uma lista de livros. Uma lista de livros recomendados. Você está lendo um livro. Você deveria ler. E você está aqui. Enquanto você. Depois que você terminar de ler esse livro, leia este, pode ler essa lista ali. E imagino que essa lista tem a ver com a temática ou com aquele universo de gênero do livro que você está lendo. Eu também tenho curiosidade. São listas de livros. Pessoas que elaboram lista do que consideram os 10 melhores livros que leram, coisas assim. É engraçado, uma pessoa como o Freud, por exemplo, ele respondeu uma pesquisa na época, quais eram os livros preferidos dele. Não tem nenhum autor conhecido hoje mais, autor relevante. É engraçado, né? No entanto, foram os livros que chamaram a atenção dele. Naquele momento, naquela época. E você tem algum livro assim que pudesse citar, 2 ou 3? Eu tenho. Fazer a sua lista para colocar aqui eu fico sempre, possível marcador de livro? Eu fico sempre muito embaraçado quando me fazem essas perguntas, porque eu nunca cito aqueles clássicos, né? Por exemplo, um livro que me impressionou muito foi A Pele, um livro do Cusio Malaparte, né? Sobre a Itália no pós-guerra imediato. Ou O Arco do Triunfo, do Érico Maria Remarque. Ou Cazuza, do Viriato Corrêa. Cazuza? É um livro que ficou na minha... Os Meninos da Rua Paulo, sim, que é daquele húngaro, né? E eu não li Os Meninos da Rua Paulo quando era adolescente. Eu vim ler depois, muito tempo, adulto já, na tradução do Paulo Ronay. Do Paulo Ronay, Então, eu gosto assim, não estou citando nenhum cânone. Eu sei, sim. Eu gosto muito do Machado de Assis, para mim é um livro, é um autor fundamental. Mas se você me disser, cite aí um livro,
eu vou me lembrar desses que me causaram uma impressão muito... E desses todos que você cita, o único assim que me parece mais ligado à memória, que tem a ver tanto com a sua literatura, seria o Cazuza, né? Porque o Cazuza está na nossa infância, né? Exatamente. Numa determinada geração. É verdade. Né? Do Viriato Corrêa, não é? Que também não é o autor que está entre os cânones do Estado. Mas eu gostei do Mas é Cazuza, lindo, né? um dramaturgo, um poeta, escritor, enfim. E um maranhense. Um maranhense de grande E atividade. gosto muito, por exemplo, da Memória Póstuma de Brás Cubas, do Machado de Assis, e gosto muito de um conto dele, que é O Alienista. O Alienista. Então, o Machado de Assis acho que é unanimidade. Não é o Machado de Assis o concurso. Eu costumo dizer, cite um autor contemporâneo, eu digo, Machado de Assis. É verdade. Eu citaria aqui a Memórias Póstumas de Brás Cubas e o de conto, eu citaria a Missa do Galo. É aquela linguagem cifrada, né? Que mas pode não ser. Não acontece praticamente nada. Nada. Né? É mais só um clima. É um clima. Um clima. Os braços da mulher, né? Como ele diz. Eu estou para escrever um ensaio aí sobre Machado de Assis, inclusive as influências que ele teve, né? Principalmente relacionada ao Alienista. Paul, foi uma das influências dele, né? Sim. E há outro autor francês, e que, enfim, ele tem ali uma... E outra, estou preparado. Eu sou uma pessoa muito dispersiva, que não é bom, mas ao mesmo tempo é. Por quê? Não é bom porque eu acabo com muitos projetos e termino não fazendo. Mas, por outro lado, isso me dá vamos dizer assim, um certo equilíbrio emocional. Porque quando eu não estou gostando muito de uma coisa, que ele está me incomodando, fazendo algum mal, me perturbando, eu vou para outra. Então isso, e de forma que eu nunca quis corrigir essa dispersão, né? Eu convivo com ela e tiro algum proveito dela. Está potencializando, fazendo aqui como os taoístas, então, transformando um problema na solução. E eu tenho uma lista lá, você for lá em casa, eu lhe mostro de projetos em elaboração. Vamos ver. Pode ser que eu execute 1, 2, 3 ou nenhum. Mas enquanto, somente na idade que eu estou, eu sempre disse um dia a um colega meu, muito pessimista, muito, às vezes até irascível, eu digo, olha, o segredo na nossa idade é ter projeto. Não é obrigado a se realizar. Mas se ele tiver projeto, está pesquisando, então você tem uma motivação. Você tem um a fazer. Senão você vai... os amigos estão morrendo, outros a gente separa pelos caminhos da vida. Você tem um a fazer, mesmo que não esteja fazendo ainda. Começa a ter muito que ir a médica, dentista, aí no banco fazer pagamento, né? Tem que cuidar olhar um pouco para os filhos. Então você tem que ter projeto. Não se preocupe que você vai ter que fazer. Tem projeto. E se envolva com eles. E se envolva com eles, né? Se envolva com eles. Mesmo em nível de projeto. Mesmo em nível de projeto. Claro, mas olha, vamos falar... Eu, por exemplo, já pesquisei muita coisa do Machado de Assis, mas eu não parti para escrever. Sim. Mas reunir já muito material para aquilo que eu quero fazer. E você cita aí o Alienista, que é cujo personagem, o Simão Bacamarte, é o personagem, é um médico, né? É um médico. Que aquilo é também uma alegoria. Um psiquiatra, né? Com aquilo ali, tudo indica que o Machado de Assis quis criticar também alguns costumes e algumas pessoas importantes da época. É tanto que ele termina o conto com o médico que colocou muita gente dentro do asilo, né, chamado de alienados, né? E ele disse, não, agora quem vai sou eu mesmo, né? Ele próprio se interna. Chegou com... Quer dizer... que ele próprio seria o... Ninguém É lindo, é lindo. O conceito de normalidade. É isso que ele queria questionar. É muito relativo, muito fluido, Mas olha, vamos mudar de assunto então, porque o Lúcio Alcântara diz que ele próprio diz que é dispersivo, digamos, ele é múltiplo, né, de interesses. E eu estou vendo, vou sair aqui dos livros, da poesia, e vou colocar algo que me parece inusitado que ele tenha trazido. Uma foto sensualíssima da nossa Marilyn Monroe. Com a palavra, ele, que trouxe a Marilyn, para pautar o quê, hein, Lúcio? Olha, eu sensualidade, cinema... eu gosto de cinema.
mas não sou assim um cinéfilo, uma pessoa que conhece muito cinema. Tem aí o Pecado Moral ao lado, Pecado Moral ao os lado, homens preferem as louras, quanto mais quente, melhor. O que me fascina na Marilyn é a vida dela, ou como a vida a destruiu, como ela foi, vamos dizer assim, pela vida. triturada pela vida. Mais do né? que sugada. Uma pessoa, aparentemente, uma pessoa ingênua, né? E a máquina de Hollywood... Que se esforçou tanto para ser atriz, né? Para ser reconhecida. O show business, a política. A política, né? sim. Os Kennedy. É verdade. Você falou em sensualidade, para mim não tem maior do que aquela cena dela, Happy Birthday to You, Pois é, cantando Mr. parabéns, President. Mr. Né? President. Então, eu me identifico assim, eu vejo a personalidade dela, né? Como uma pessoa vítima de toda essa trama. Eu tenho várias biografias dela. Quando eu fui a Nova York, eu tirei uma foto ao lado de uma figura dela, exatamente onde era o Lowe's Hotel, Sim. que é onde está, era o vento que saía da grade para a sala, para a saia. Isso. Então tinha lá uma figura de papelão, né, a famosa cena. É aquilo que você disse, uma coisa meio infantil, né? Mas eu fui lá, tirei uma foto com ela e tal, ou com ela, com a imagem que estava lá. Enfim, eu tenho assim uma curiosidade, tenho não sei bem descrever qual é o sentimento, pelo que ela foi, pelo que ela... O que a vida pode fazer com a pessoa desde o início, a mãe alcoólatra, o pai desconhecido, ignorado, foi embora, os casamentos com Arthur Miller, o Frank Sinatra no meio. Depois a relação com os Kennedys, tanto com o John quanto com o Edward. Com o Robert Kennedy. E o fato de que... Sim. Vamos dizer assim, o mistério também que a envolvia. Da morte também. A relação dela com o psiquiatra dela, uma coisa também meio conturbada. A própria morte também, né? De que teria sido forjada pelos Kennedy, como sabe. Queima de arquivo, ou teria sido suicídio, porque ela toma vários barbitúricos. Então, ela toma remédio comprimidos. Eu tenho uma admiração e fica assim, achada na cama e tal. E tal. Enfim, a sua comoção com o drama. Com a capacidade que a vida tem de destruir pessoas inocentes, pessoas que... de boas intenções, bem intencionadas. E ela é considerada uma grande artista. Né? Sim, ela inicialmente fez um esforço era loura ali, mas ela realmente representava muito bem. Ela estudou, inclusive, ela contratou uma famosa professora para estar com ela todo o tempo no set, para ensaiar com ela no hotel, para que ela desse os melhores... Que foi uma pessoa que teve uma grande ascendência também sobre ela. Ela não se contentava em ser simplesmente, digamos, entre aspas, a bonita, a gostosa, era ser a linda. A loura burra e tal. O enfeite do cinema. O enfeite. Ela queria ser uma atriz. Ela queria ser uma reconhecida como pelo uma seu grande talento de atriz, pelo seu talento, pela a sua capacidade dramática. Você que é um homem de teatro, né? Que é a matriz do cinema, é o teatro. É a arte da representação, né? Representação. Não é à toa que teatro tem essas acepções. Teatro é o prédio, né? Mas é também a arte de representar no teatro, mas é também a arte de representar seja onde for. Não é? Você tem o símbolo, o teatro é um símbolo dessa representação. Então, mais do que cinema, você me está pautando aqui o interesse, Lúcio, pelos oprimidos, pelas pessoas pela solidão do ser humano diante da avalanche do trator que os esquemas políticos. Por gente que, vamos botar entre aspas, que fracassou, que falhou, que não foi reconhecido. Eu tenho uma certa atração por essas figuras. Não sei bem porquê, mas na verdade... Mas é lindo, não é só solidariedade. aquele que teve um grande sucesso, um grande deu tudo certo, né? Pessoas, às vezes, gênios, mas que a vida não colaborou. Não colaborou. Conspirou contra. Eles estavam fora do esquema. Eram fora do padrão. Marginais, não no sentido da violência. Violência, mas no sentido de que eles não estavam dentro
dos padrões que os esquemas temporários ou temporais respeitam e admitem. Mas eu acho que tem a ver, e aí eu vou colocar isso no próximo segmento para conversar com o Lúcio Alcântara, isso tem a ver também com uma certa vocação política, porque qual é o que a gente espera de um político? Que tenha essa capacidade de olhar para aquelas pessoas que sofrem, para olhar para aquelas pessoas... Para que serve o Estado, não é? Para criar condições, políticas públicas de inclusão social, etc. Então, eu acho que tem a ver esse sentido de sensibilidade com o sofrimento social, humano, da figura humana, tem a ver com política. E eu estou diante de um homem que ainda posso dizer, embora não tenha uma militância, eu não sou não é mais, digamos, um homem, não tem mais um cargo político como governador, nem quer disputar mais eleição de mandato, mas é um político no sentido de militante, um homem ligado... Porque dizem que não existe ex-político, né? É sempre. Eu tenho uma visão política, mas não sou político no sentido de que não tenho militância partidária, não pretendo disputar a eleição, não estou atrás de nenhum cargo. Então... Mas já foi senador e já foi governador do estado do Ceará. E nós vamos falar um pouco sobre isso, e agora ele está no outro ponto, no outro viés, olhando a política por outro prisma. Continua, claro, político, mas nós vamos conversar no próximo segmento do programa Diálogo com ele, o nosso dialogador de hoje, Lúcio Alcântara.